A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Para você que está esperando, fica nesse vídeo porque hoje nós estaremos meditando mais uma vez na palavra de Deus e dessa vez será no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 11, onde ele relata a morte de Lázaro e a sua ressurreição. Então vamos ler alguns versículos aqui, vamos estar aqui meditando na palavra de Deus e você é o meu convidado. Abra a sua Bíblia se você tiver o alcance dela aí. E vamos meditar aqui, Evangelho de João, capítulo 11, conta a ressurreição de Lázaro. E muitas vezes Jesus ficava hospedado na casa de Maria, Marta e Lázaro, seu irmão. Mas a história conta aqui que Lázaro estava enfermo após Jesus ter saído, Jesus já estava bem distante e Lázaro caiu enfermo. Marta e Maria mandam alguém chamar Jesus porque Lázaro estava enfermo com a seguinte mensagem: Mestre, aquele que tu ama está enfermo. Mas Jesus, irmãos, quando Jesus recebe essa mensagem, Jesus não volta atrás para curar Lázaro. Jesus não volta e nem libera uma palavra. Jesus poderia ter liberado uma palavra para evitar que Lázaro morresse. Jesus poderia ter feito assim como aconteceu com a mulher cananeia, quando ela veio clamando, pedindo pelo milagre, e Jesus não foi na casa dela, mas disse: vai, mulher, a tua fé te salvou, seja feito como tu queres. E a partir daquela hora, a sua filha ficou liberta. Jesus também fez com o servo do centurião, que estava enfermo. Jesus liberou uma palavra e o servo ficou curado. Mas Jesus não libera uma palavra. Jesus não diz nada. A única coisa que Jesus diz é: essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado através dela. Jesus não diz nada para os discípulos. Jesus fica tranquilo no mesmo lugar. Ele não vai, não segue viagem e nem volta. E ele fica ali naquele mesmo lugar. Olha o que diz aqui: e Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e tinha enxugado seus pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Essa era a mensagem que o mensageiro foi levar para Jesus. E Jesus, ouvindo isso, disse: essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Essa foi a resposta de Jesus. Jesus não liberou palavra de cura, Jesus não voltou atrás, Jesus não comentou com os discípulos, Jesus ficou tranquilo no mesmo lugar, sem sair do lugar. E aí a gente se pergunta: por que Jesus fez isso se Lázaro era a pessoa que ele amava? Se Marta, ele amava Marta, amava Maria, amava Lázaro, e por que ele não volta atrás? Por que ele não libera uma palavra? Por que ele não ordena de lá mesmo que a enfermidade saia? Jesus ficou tranquilo. E aí eu quero liberar uma palavra da parte de Deus para minha e para a sua vida, que tem enfermidades, tem problemas em nossa vida, tem coisas em nossas vidas que não é para a morte. E aí eu quero te recordar que a Bíblia diz que Deus prova aquele que ele ama. Ali Jesus estava provando a fé de Marta, a fé de Maria. Jesus não vai atrás para curar Lázaro, Jesus não libera uma palavra, mas Jesus fica em silêncio. O silêncio de Jesus falou mais alto. O silêncio de Jesus, Jesus estava no mesmo lugar. Jesus não voltou atrás, Jesus não liberou nenhuma palavra. E elas estavam lá com seu irmão enfermo, chegou ao ponto de morrer, de sepultar, e elas estavam tão desesperadas que quando Jesus disse: olha, se o Senhor tivesse aqui, ele não teria morrido. Ou seja, é a mesma coisa dizer, se o Senhor tivesse atendido o nosso pedido, não tinha acontecido isso. Por que o Senhor não veio? Quantas vezes a gente, às vezes, quer que Deus responda a nossas orações no mesmo instante? Quantas vezes nós não queremos passar pela provação, passar pelo deserto, passar pela enfermidade, passar pelo desemprego, passar por muitas coisas que a gente passa, às vezes a gente não quer passar. Entra em oração e Deus não responde. Entra em oração e Jesus não fala nada. Entra em oração e a resposta não vem. E às vezes a gente questiona com Deus: por que o Senhor está deixando eu passar por isso? Por que isso está acontecendo na minha vida? Quem sabe Maria e Marta estavam dizendo isso: se o Senhor estivesse aqui, por que o Senhor não veio? Por que o Senhor de lá não ordenou que Lázaro não morresse? Até mesmo alguns dos judeus que estavam ali, quando viram Jesus chorando, depois que Jesus chegou lá, quando viram Jesus chorando, eles comentaram entre eles: mas não pode, esse que abriu os olhos do cego não poderia ter evitado que ele morresse? Então muitas vezes esse é o nosso questionamento: por que eu estou passando por isso? Por que Deus não me atende?
Por quê? Por que Jesus não saiu dali e foi para curar Lázaro? Por que Jesus não liberou uma palavra daquele mesmo lugar e deixou Lázaro com vida? Porque havia um propósito. Olha o versículo 3. O versículo 4. E Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Havia um propósito de Deus na enfermidade de Lázaro. Havia um propósito de Deus na doença de Lázaro e na morte de Lázaro, porque o nome de Jesus ia ser glorificado através daquela morte daquele que ele amava. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Deus prova aquele a quem ele ama. Se nós formos observar a história de Jó, era um homem que Deus amava, um homem íntegro, reto, mas ele passou por uma provação porque havia um propósito de Deus por trás daquela provação. Você está passando por luta, por enfermidade, por problema, já tem orado, já tem clamado e a resposta não tem vindo, mas porque há um propósito de Deus através dessa enfermidade, através desse problema. O nome do Senhor Jesus será glorificado na sua vida. O nome de Jesus será glorificado através da sua vida. Lázaro enfrentou aquela enfermidade, chegou ao ponto de morrer, mas Jesus estava a caminho. Jesus, no momento certo, chegou e trouxe a ressurreição. Quando ele disse para Maria, para Marta, né? Ele disse: Marta, o teu irmão há de ressuscitar. Ele disse: Senhor, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus estava dizendo, quando ele disse: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Eu sei que ele vai ressuscitar. Jesus, eu sou a ressurreição. Ou seja, Jesus, é o mesmo que ele está dizendo, tanto faz no último dia como agora. Eu sou a ressurreição. Sou eu quem ressuscita. Eu sou a ressurreição e a vida. Então esse problema, meu irmão, essa luta que você está passando, quem sabe, essa enfermidade, quem sabe, esse problema que você acha que não tem jeito, há um propósito de Deus. Então não desespere. A palavra de Deus para a tua vida hoje: acalma o teu coração, não se desespere, confia no Senhor, porque Ele ainda está de pé para responder a sua oração. Jesus vai entrar com providência. Calma o teu coração, porque Ele é a ressurreição e a vida. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o seu like para fortalecer o nosso canal. Deixa o seu comentário, né? Deixa um amém aí nos comentários para estar enganjando esse vídeo. Eu vou ficando por aqui e te aguardo no próximo vídeo.